Isso aí, bom dia, Boker Tov. Estão escutando bem? Terezinha, está escutando? Ótimo, que bom. Bom, vamos aqui à nossa quinta-feira de estudos, né? Muita alegria, tem algumas pessoas novas, pessoas que não tão novas, outras absolutamente novas, visitantes de São Paulo. Enfim, é muito bom estar sempre aqui, né, com as pessoas participando, renovando. E hoje também teve uma manhã de shakshuka, que quem não veio perdeu. Vai ficar aqui só o gostinho, tá? Olha aí, estão agradecendo. Eu também agradeço muito. E hoje, assim, quem a gente agradece muito também é a Ana, tá? A Ana se candidatou para fazer esse estudo, né? Estudo da Paraxá Behar. Behar, ela geralmente é uma Paraxá que vai junto com a outra. A maioria das vezes, eu acho que só esse ano que ela veio separada. Sete vezes em cada 19 anos ela vem separada. E hoje caiu separado para a Ana, tá? A Ana, assim, para quem conhece, para quem não conhece, é uma super ativista aqui da área. Ela, enfim, trabalha em N frentes da área, assim, extremamente ativa, veste a camisa de uma maneira, assim, fora de série. E é ótimo, então, ter a Ana aqui perto da gente sempre. E nas quintas-feiras nem se fala, não falta nenhuma, né, Ana? Então é isso aí, Ana. Vamos lá e depois a gente abre um debate. Estava explicando aqui que um estudo feito pelos congregantes, né? Para os congregantes, enfim, a gente tem o direito de errar, tem direito de ser sênior, tem direito de ser júnior, tem direito de fazer, de trafegar em todas as esferas. Tá bom? É isso aí. Bom dia a todos, obrigado, Vitor. Eu acho que é importante a gente dizer também que o estudo ele é um estudo compartilhado, né? Então, é, eu estou aqui hoje neste lugar, mas todos, como é que se diz, têm voz e podem compartilhar suas reflexões, que eu acho que é muito importante isso. A gente cresce escutando as reflexões dos outros e trocando, né? Isso é um diálogo. Então, a Paraxá Beá é o livro de Levítico, né? Ela se inicia com a questão do ano sabático e do jubileu. Então ela começa assim: O Eterno falou a Moisés no Monte Sinai: Fale ao povo israelita e lhes diga: Quando vocês entrarem na terra que eu lhes dou, a terra respeitará um Shabat eterno. Por 6 anos vocês poderão semear seu campo, e por 6 anos poderão podar seu vinhedo e recolher seus frutos. Mas no sétimo ano a terra terá um Shabat de completo descanso, um Shabat para o Eterno. Não semeiem seu campo, nem podem seu vinhedo. Não peguem o que crescer depois da sua colheita, nem recolham as uvas de suas vinhas não podadas. Será um ano de completo descanso para a terra. Mas vocês poderão comer o que a terra produzir durante o seu Shabat. Vocês, seus servos e servas, os trabalhadores contratados e os servis que vivem com vocês. E o seu gado e os animais selvagens de sua terra poderão comer todos os seus frutos. Depois ele vai passando para a questão do jubileu. Vocês contarão 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de modo que o período de 7 semanas de anos de um total de 49 anos. Então façam soar alto o chofar no sétimo mês. No 10º dia do mês, o dia do perdão, façam soar o chofar por toda a terra. E santifiquem o 50º ano. Proclamem a liberação por toda a terra para todos os seus habitantes, e será para vocês um jubileu. Cada um de vocês retornará à sua propriedade, e cada um de vocês retornará à sua família. Este 50º ano será um jubileu para vocês. Não semeiem nem ceifem o que crescer depois da colheita, tampouco colham das vinhas não podadas, pois este é um jubileu. Este lhes será santo, vocês só poderão comer o que crescer direto do campo. Então, basicamente, aí a Paraxá continua, são dois pontos que eu acho muito importante a gente pensar. Primeiro tanto o Shabat quanto o jubileu é um descanso da terra. E o que que é para a gente a questão o que que é o descanso, né? A gente tem a cada 7 dias, né, a cada semana a gente tem o Shabat, que é um dia de descanso, de reflexão. Durante 6 dias, né, Deus criou o mundo, no sétimo dia descansou. Do mesmo modo, é, semana a semana, a gente tem o sétimo dia, que é um dia de descanso, um dia de reflexão, um dia de encontro. Cada um pode pensar e refletir como pensa nesse dia de descanso. E é interessante a gente pensar é,
a questão do comprometimento, né? A gente tem um compromisso, uma responsabilidade, mas o que eu acho que essa paraxá nos coloca é que compromisso e a responsabilidade não pode ficar só na consciência. A gente tem uma consciência de ter um compromisso, uma responsabilidade com isso, com aquilo. No caso aqui, de a cada 7 anos parar, né, deixar a terra descansar, né? Mas é mais importante também a ação. Como é feito isso? Então, a Paraxá, ela nos coloca que é importante, tem que se ter isso, mas que a gente deve cumprir isso, como se fosse, né, como é uma mitzvah, mas aí coloca quase que o passo a passo. Então, é importante a gente pensar não só na nossa consciência para as questões, na nossa responsabilidade, no nosso comprometimento, mas também na nossa ação. Então, às vezes a gente tem a consciência de que tem que se fazer isso ou aquilo, mas a gente, por algumas questões ou outras, a gente não leva aquilo adiante, né? Então, eu acho que a gente pensar na prática, no projeto, na ação, eu acho que essa paraxá nos traz essa questão. Uma outra questão que ela nos coloca, que eu acho importante, é como eu coloquei aqui, que no ano do descanso, né, ou seja, no jubileu, por exemplo, a gente tem que a terra voltará ao seu dono. Então, se hoje eu comprei a terra do Vitor, a terra é minha, no jubileu eu devolvo para o Vitor. Então, essa questão de que a terra não é propriedade de cada um, e sim ela é propriedade do eterno. E a gente sempre que pensar nesse cíclico, né? Então, a questão que a gente tem, por exemplo, dos grandes, se a gente pensar no processo histórico mesmo da humanidade, os grandes senhores feudais, eu lendo essa paraxá, eu me lembrei muito daquele livro, História da Riqueza dos Homens, do Leo Uberman, que a gente pensa nas questões, né, dos donos das terras e tudo, e você vê que você tem um ciclo, que a terra volta, que você não é o dono, como é colocado aqui, você é um estrangeiro, quer dizer, você faz uso, um uso consciente, com ação, seguindo as regras que são pré-determinadas, mas você não é o poderoso. Uma outra questão que é colocada aqui é quanto à terra, como é que se diz, que você planta, né, a parte de cultivo e tudo mais, e a sua propriedade é na área urbana, vamos dizer assim. Então, a diferença, tanto é que tem uma passagem aqui que diz que quando não é cercado, você pode ter uma casa, uma propriedade, numa área que não é cercada, ela é considerada como se fosse uma área de cultivo, né, de produção. E a casa urbana, não, a casa urbana você pode vender e tem toda uma questão de regra que não é essa de você ter que retornar ao outro. Então, a gente entender que a terra, ela é para nós, é onde a gente, né, vamos dizer assim, colhemos as nossas, os frutos e tudo mais. Então, entender essa questão eu acho bastante interessante. Né? Uma outra questão é que no sétimo ano, a cada 7 anos, né, quando você não vai plantar, você também não vai colher. E tudo que cai naturalmente não fica só para você. Você tem que dividir igualmente por todos os servos ou escravos que tiverem, que seriam os não israelitas, como é colocado aqui, para os animais e para tudo mais, né? Então, a cada 7 anos, a gente experimenta também a questão igualitária, porque quando você naquele período dos 6 anos que você é o dono, você tem aquilo tudo que você colhe para você e tem a parte que é para os outros, né? Mas no sétimo ano, o que cair é dividido para todo mundo. Então você experimenta o que nos outros 6 anos, vamos dizer assim, o que seria o mais vulnerável, né? Recebe igual igual a você, né? Concentração da riqueza. A responsabilidade social, né, que eu coloquei como observado, a relação com a responsabilidade social judaica também, seja no caso particular, no caso da terra e no caso também do indivíduo, porque como é colocado, né, nesse sétimo ano você tem que, igualmente, é tudo dividido, né, o que você só usufrui como é que se diz, do que cai, né? A questão também do que você não pode ser escravo, então, é uma outra discussão que a gente pode trazer para a questão do uso da terra, né, do dono da terra e dos seus escravos. É, e a questão do acúmulo de bens, né? Porque, como eu falei, no jubileu, a cada 50 anos, quando você repassa, então você tem essa questão, você vai comprando cada vez mais, a gente pensar, né? Você vai comprando cada vez mais terra, vai sendo cada vez mais dono, né? O senhorzinho daquelas terras, daquilo tudo, a gente pensando em termos nossos hoje. E você vai só acumulando.
E se você tem ciclicamente que devolver, então você tem todo esse processo, né, vamos dizer assim, quase que matemático até passo a passo, e que a ação ela é feita não porque você não tem que refletir sobre isso, não, tem que ser feito assim, dessa maneira. É quase que colocado mesmo um passo a passo de como tem que ser. Coitado dos herdeiros, né? Não existe, né? É. E a questão de pensar na terra do meio ambiente como fazendo parte de todo o universo, né? De tudo que nós estamos. Então, essa tomada de consciência que eu coloquei, que leva a uma ação prática, a questão do acúmulo das riquezas, o descanso da terra, né? Pensar no descanso da terra, mas não no descanso da terra só pela terra, mas sim todas essas questões sociais que envolvem a terra descansar. A terra descansa, mas você também é imbricado com todas essas questões que são feitas a partir da terra descansar. Um outro conceito que eu achei interessante é que nós não somos donos, nós somos estrangeiros, nós estamos de passagem naquela terra, né? O dono no poder igualitário, já botei. A terra não pode estar a serviço ininterrupto. Esse é o nosso compromisso, né? A terra não pode estar a serviço ininterrupto, como nós também não podemos estar sempre a serviço SOS 24 horas. Então, eu acho que a gente também pode pensar fazer essa preocupação, essa questão. E aí vem o Shabat, vem o ano sabático de 7 anos, e o próprio jubileu a cada 7 semanas, que dão 49, e aí tem toda uma conta, né? Então, o homem não pode ser escravo. É o único dos povos antigos que levanta essa questão. Se a gente pensar nos povos antigos, todos eles tinham a questão da terra e colocavam muitas questões de escravos. E, segundo aqui o Plaut, nós somos, vamos dizer assim, praticamente o único povo da antiguidade que levanta, primeiramente, essa questão de não sermos escravos. Isso vem desde das questões de próprio Pêssego e tudo que a gente coloca isso, né? Você pode pensar na questão, se você trouxer para hoje, você pode trazer a questão dos oprimidos em questões da terra, né? A questão cívica que eu já coloquei. Agora, tem uma questão aqui do Rabino Michel da CIP, que ele levantou uma questão. É que ele colocou que esse Shabat da terra, quando a gente diz que você tem que parar e não fazer nada, porque inclusive, como é que você vai se alimentar, né, nos anos, no ano que você não vai plantar e no outro ano? Aí está escrito que a gente que vai haver uma colheita maior e tudo mais, então a gente vai ter condição de nos alimentarmos pelo que tem. E aí ele levanta uma questão que ele diz que a gente tem que pensar como é que é isso, porque a gente não pode pensar em ter uma atitude, vamos dizer assim, a partir disso, uma atitude ativa. Não, a gente vai ficar sentado esperando que Deus vai nos prover de tudo, não só nesse momento, mas em outras questões. E aí ele faz um contraponto e que ele coloca que a gente não pode ter esse pensamento de acomodação. A gente tem que pensar que a gente refletir no seguinte sentido, que a gente produziu, trabalhou e que a gente tem esse período de descanso, como tem a cada semana o Shabat, e não pensar que a gente vai esperar, porque se você começar a ler e pensar, ah, não, então daqui a 7 anos a gente não fez nada e vai se produzir mais para 2 anos. Então a gente pensa, não, que a gente produziu já em quantidade, né? E o conceito e aí eu continuo dizendo que o conceito do Shabat deve ser entendido como realmente aquele que se dedica ao seu trabalho, à sua semana, à própria criação, como a gente tem, né, a criação do mundo, e no sétimo dia você descansou, você inclusive, a gente tem hoje, a gente muito fala, né? Ah, vou tirar um ano sabático. O que é um ano sabático que a gente, né? Isso se fala muito, até a Lorena pode falar isso, academicamente muito se fala isso, né? Você, num determinado momento, você tira um ano que você para daquelas suas atividades e você faz aqui até uma introspecção, você reflete sobre você, sobre o mundo à sua volta, sobre tudo, né? Então, é um ano eu acho que o descanso é mais até de estudo, no sentido de estudo, de introspecção, de você pensar em você, nas relações com o mundo. E aí a gente passa a entender a grandeza do Shabat. Eu acho que a cada semana, desse ano sabático colocado aqui como a cada 7 anos, e do próprio jubileu. É, e aqui para
Não, para finalizar, eu queria colocar aqui o seguinte. Não, eu já numerei, botei A, B, C, D. É, eu sei, mas olha aqui, aqui tá. Não, aqui tá. Eu numerei algumas e outras eu botei por letras. Mas é que depois você vai escrevendo também. Então, é, eu acho que se conecta com o Shabat, o conceito de descanso das atividades, coloquei. E essa paraxá, eu só queria finalizar dizendo o seguinte: ela me fez muito pensar nas questões minhas de estudos particulares, que eu trabalho, que é memória, arquitetura, espaço, sociologia. Então, se a gente pensar o que que é o ambiente? O ambiente é um lugar em que você está. E aí eu trago aqui um conceito: só se guarda na memória lugares, e lugares são espaços vividos. Vivemos na relação com o outro, com nós mesmos, com a natureza e o lugar em que estamos inseridos. Assim, essa paraxá me faz refletir muito sobre nós e a terra, nós e o lugar, nós e o mundo que habitamos. Que possamos ter mais ações do que somente uma consciência comprometida com o fazer. Precisamos muitas vezes nos indignar, precisamos muitas vezes nos acalmar. Precisamos ter a consciência que nossas escolhas possam ter as ações numa busca constante de um tikkun olam. O mundo que recebemos não veio pronto, não é imutável. Cabe a nós conservarmos para as próximas gerações. E nesse caso aqui, seguirmos esses preceitos. É isso, obrigada. Obrigado a você. É, tá ótimo. Vou passar aqui, eu estava fazer um gancho para você, Raul. O início do teu estudo falava assim de todas essas regras, né, da Shemitah, enfim, todas, digamos assim, as regras que muitas a ortodoxia dá um jeito de, digamos assim, de cumprir isso, mas não da maneira, né, que foi projetada. E o Raul, brilhantemente, de novo, por acaso eu li lá o Ari News. Peraí, de novo, brilhantemente ou de novo você leu? Não, brilhantemente você, brilhantemente, e eu leio o Ari News Ah, também. você Também, leu esse? duas vezes aconteceu essa coisa de eu ler o Ari News seguido, e esse Ari News dele fala assim, tá, o que vocês acham disso? Ele coloca a questão assim de maneira muito, né? O que vocês acham disso? Acho que isso contribui para a humanidade, né? Você dá volta nas coisas, fazer essas trapaças, né? Foi de ontem. É, é. O Raul certamente vai colocar as questões. Pontua que vale a pena, né? Quer dizer, por exemplo, Shemitah, né? Você vai e aí compra do não-judeu, quer dizer, ou manda o não-judeu plantar na terra dele, compra do árabe lá em Israel. Agora não sei se quem vai comprar, né? É, vai continuar comprando. É. Não. É. Por exemplo, em peça, você vende o teu rametes lá para o camarada com um contrato. Enfim, você vai alugar, você vai pegar dinheiro emprestado e você faz um contrato de parceria para não dizer que está pagando juros. Enfim, tem 300, não vou dizer 300, mas tem N maneiras de fazer, digamos, jeitinhos. O que vocês acham disso? Essa é a questão do Raul. Mas, enfim, o Raul vai entrar, eu tenho outras coisas aqui. Não, eu queria, bom dia, muito obrigado, mas eu queria falar o seguinte, é, isso aí eu escrevi lá, então tá lá escrito, então vocês leem e vai estar legal, porque deu trabalho para escrever, então você tem que ler. Se eu tenho que escrever depois falar, não escreveria, só falar. Raul, era interessante. Raul, Mas, só um minutinho. Era interessante você resumir, sabe por quê? Porque houve um problema ontem do e-mail e a gente tentou acessar e não conseguiu abrir. eu vou mandar para você. Mas olha só, o que eu queria falar não é exatamente sobre isso, evidentemente, eu acho interessante para burro, porque toda essa lei é infactível, ela não funciona. Essa lei que está aí não funciona, ela só funciona se a sociedade não crescer. A minha mãe e meu pai teriam hoje 19 bisnetos, certo? Como é que eles iriam dividir a propriedade deles por 19 e os 19 iriam viver igual eles viviam? Complicado, complicado, né? E cada um desses 19 bisnetos vai arrumar mais uns três ou dois, sei lá. Então não vai. Essa lei só funciona aonde a sociedade não cresce, aonde a humanidade, a população não cresce. Então esse negócio não funciona. Essa lei não funciona e aí a gente deu um jeito de passar por cima e não sei o quê. Bom, enfim. Mas o que eu queria falar não era isso, não. Sim, só para terminar, já que você pediu. E eu pergunto se é melhor dar um jeitinho de passar por cima e falar que eu estou fazendo, mas não estou fazendo,
certo? Igual o eruv, que eu falo assim, eu não posso me afastar, não sei o quê, mas se eu botar um fiozinho aqui, já posso. Então não bota o fiozinho e vai, cara. Para de encher o saco. Não é assim. O que é melhor enganar ou não? Coelho só pode casar com mulher virgem, tá certo? Tá difícil hoje, então, dos coelhos procriar. Hã? Viúva de outro Cohen, exato. Então, o que é melhor? A menina chega lá na Rabanuta em Israel e fala, não, eu sou virgem, sou virgem. O cara fala, tá bom. Ou fala, não, essa lei já não existe mais. Então, essa pergunta eu não sei responder. Eu pergunto porque é difícil essa resposta. Agora, o que eu queria falar sobre essa paraxá é que, veja bem, ela estabelece um mundo de propriedade privada e não de propriedade coletiva. Cada família tem sua propriedade. É assim, Deus evidentemente deu a terra para os hebreus e dividiu essa terra em todas as famílias. Cada família ganhou um lote, tá certo? Então a Solange ganhou um lote 105A e a Lorena ganhou um lote 105B, tá certo? Uma ao lado da outra, que elas estão sendo... Hã? Porque depois de um tempo tudo volta para o Estado. Não, volta para a pessoa. Aí a Solange se deu muito bem, plantou, não sei o quê, ficou muito grande, tá certo? E a Lorena deu um azar qualquer, porque a terra dela não era boa, porque choveu pouco, porque não sei o quê, e a dela ficou ruim. Então ela ficou muito mais pobre que ela. Então, de repente, a Lorena vendeu a terra para Solange, ok? Ok. Aí chega no ano 50 e volta. Volta. Volta não para Deus, volta para a pessoa. Volta para Solange, volta para Lorena, certo? Então, absolutamente não volta para o Estado, nem para Deus. É uma sociedade pensada de propriedade privada. E cada um tem sua fonte de sustento, porque a terra é a fonte de sustento, a terra é a fábrica de hoje, a terra é a lojinha de hoje, a terra é o escritório de advocacia de hoje, a terra é da onde a pessoa tira o sustento, certo? Totalmente, 100% sustento. Então, a cada X tempo, volta para aquela família, para aquele mesmo dono. Não volta para o Estado para redistribuir. Não. A ideia da Torá, não estou dizendo se é boa ou se é ruim, mas a ideia da Torá é uma sociedade. É ruim, mas a ideia da Torá é uma sociedade de propriedade privada. Cada um tem sua propriedade e nunca sai da família. Ela pode dar uma volta, não sei o quê, vendi, aluguei, não sei o que lá. Eu fiquei mal, me empreguei na fazenda do Germano, e virei escravo do Germano, que essa é a coisa do Germano. Mas depois eu volto. Não vai ser para sempre, certo? Então, essa é a ideia dessa paraxá. Então, a gente tem essa tensão, essa boa vontade de ler isso como, não tem propriedade privada. Não tem. Não tem, não quer dizer, não, vírgula, tem propriedade privada, certo? Tem. E ela volta para você. Então é tua para sempre. É um negócio que é uma lei, é uma estrutura que a gente nunca aplicou no mundo, porque não funciona. Mas essa era a visão da Torá, certo? Cada família tem que ter seu sustento, cada um tem que trabalhar para si, tá certo? Quando você se dá mal, você tem um jeito para cá, um jeito para lá. Se você se dá bem, você vai, não sei o quê, mas volta. Certo, mas volta. E volta para Solange. E a Solange, que tinha um terreno enorme, tinha comprado todo mundo em volta, volta para ter só aquele dela. A Solange não mais, né? Já a bisneta dela. Volta para aquele negócio dela. Então, a ideia é uma sociedade onde cada um tem meios de produzir para o seu sustento. Que a terra é o meio de produzir para o seu sustento. Certo? Então, cada um tem esse meio. É uma sociedade é uma sociedade de propriedade privada e de que cada um provê para si. E não tem terceirização. Eu planto milho, ele planta soja e a gente troca. Também não tem isso. Tá certo? Cada um provê para si toda a comida, não sei o que, aquela agricultura de sustento. Então, esse é o texto da Torá. Agora, que a gente fala assim, não gosto dele, é legal. A gente pode, todo mundo tem o direito de concordar comigo ou então está errado. Isso não tem problema nenhum. Todo mundo tem esse direito. Mas está escrito é isso. Olha, obrigado. Vamos passar, André. Depois tem vários inscritos. Vai, André. Bom dia para todo mundo. Obrigado, Ana, aí, pela condução. E só pegando carona no que o Raul falou,
porque o estudo implica em dúvidas, evidentemente. Quando a gente lê, tem dúvidas. Eu tinha muitas dúvidas com relação a essa coisa toda da Terra. Agora, sobretudo, Raul, você falou estudo, mas a Terra diz aqui que a Terra pertence a Deus. Então, pertence a Deus e Deus deu para cada família. Ok, mas sobretudo pertence a Ele. Deus está dado. Tá bom. É, mas, peraí. Mas eu queria só destacar, eu só queria destacar, dentro da leitura que eu fiz e tudo mais, que eu achei uma palavra que conecta bem com essa paraxá, que é planejamento. Porque se a cada 7 anos você precisa deixar a tua terra quietinha e não plantar, passar um ano sem plantar, você tem que passar 6 anos planejando, né? E saber exatamente que você sabe que o grãozinho que vai cair, que vai subir ali alguma coisa e que você pode usar, porque você não mexeu na terra, mas cresceu lá um pé de alface, cresceu lá uma beterraba, umas coisas qualquer que tenha acontecido. De qualquer maneira, isso exige algum planejamento, ainda que você faça isso de propósito, você deixe cair coisas de propósito. Mas você não mexe na terra, mas você precisa planejar durante 6 anos. E planejamento sempre foi tudo, né? Não só aqui, como eu li uma vez um economista, se você não planeja o futuro, teu futuro é um abismo. Então, acho que isso tem muito a ver com o que fala de 7 anos de jubileu, como planejar essa relação da terra que vai voltar. Não, não, cada um planeja, faz, não, cada um faz o seu planejamento, tá? Então só queria destacar aqui o item planejamento aqui de BA. Deixa eu passar aqui. Daniel da CIP. Depois Janete. Depois Duran. Olha, Daniel da CIP, eu fui agora apresentado. Bom dia. Bom dia, gente. Eu sou Daniel, sou de São Paulo, trabalho na CIP, estou de férias, curtindo um pouco o Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou carioca. Ninguém acha isso, mas meu RG prova. É. São carioca pervertido em São Paulo. Bastante. Eu cresci em Santa Catarina, mas moro em São Paulo há muito tempo. Mas eu estava lembrando essa polêmica que é muito interessante, porque eu pensava como você também, fazendo um paralelo entre Deus e Estado. Mas a informação que você trouxe mexe muito comigo e ouvindo você eu fui recuperando duas referências que não são da nossa paraxá, mas que me fazem também, me provocam a pensar o mesmo assunto. Uma que é o comentário do Rashi sobre o primeiro versículo da Torá, no qual ele fala, ele é curto, eu posso tentar traduzir, né? Que fala que quando Deus começou a criar os céus e a terra, e Rashi se pergunta por que que a Torá começa com um relato da criação. Porque isso, ele cita um salmo dizendo que Deus declarou para o seu povo a força da sua obra, para que ele pudesse dar a eles a herança das nações. Porque se os outros povos dissessem para o povo de Israel que eles roubaram aquela terra, Israel poderia responder para eles: toda a terra pertence ao Santo Bendito seja, ele criou e deu para quem ele quiser. Ele criou, e quando ele quis, ele deu essa terra para eles, quando ele quis, ele tomou deles e nos deu para nós. Isso me permite dizer também que, se Deus quiser, ele pode tirar essa terra sua, que não é para mim. Essa configuração de propriedade privada, ela é contingente nesse relato que a gente está dando. Deus fez desse jeito, mas pode ser que Deus faça de outro jeito. Mas é assim, quando você trata mal a sociedade, ela acaba. Essa é a ideia. E aí, só rapidamente, outra referência que me veio na cabeça foi Haftará de umas 2 ou 3 semanas atrás, que a gente leu em Amós. E ele fala, né, Deus tirou a gente do Egito, mas tudo bem, Deus tirou não sei quem de não sei onde, outro povo de não sei onde, não tem nada de especial com isso aí. Então Deus deu essa terra para você, é sua, mas Deus pode tirar e também não tem nada muito especial, faça do jeito certinho.
WhatsApp perde a terra. Vamos aqui. Obrigado, Daniel, pela contribuição. Janete, por favor. Janete, Fran, Miguel, Sérgio. Quer dizer, eu focalizo mais, eu uso muito, sempre quando eu leio, quando eu estou estudando na Torá, sempre está na minha frente o pensamento que vem é a palavra espírito da coisa, o espírito da coisa. Então, tecnicamente, realmente, eu concordo com o Raul, mas eu acredito que a gente tem que pensar um pouquinho mais adiante, ou poderia, que todo esse ensinamento é para a gente entender que todo mundo tem os mesmos direitos. E a gente pode discernir aí não só uma coisa sociológica, social, mas sim a coisa religiosa, no sentido de que a terra é de Deus. A terra é de Deus é a gente lembrar que a terra é de Deus é um agradecimento, faz a gente entender que a gente tem que agradecer a, a nossa sobrevivência e também que a mensagem, eu acho, é que Deus exatamente quer que haja uma distribuição equânime, que significa que a gente tem que respeitar o próximo. Ninguém é melhor, ninguém é pior. Então, por trás do que está escrito aí, eu vejo muita religiosidade no sentido do que a gente deveria ter feito em relação ao ser humano em geral e a mensagem é aí que entra Deus. Não é se ele é proprietário ou não é proprietário. Ele é o proprietário da terra, significa nós não somos proprietários de nada. Tem que haver uma distribuição econômica. Bom, eu não estou conseguindo explicar bem, mas eu sinto nessa paraxá uma questão religiosa importante, além da parte técnica que a gente pode ficar discutindo. Acho que é isso. Eu fiquei na dúvida nessa questão. Eles falam que você de 7 anos tem que parar. Mas se é obrigatório que esteja 6 anos e o sétimo parar, ou você pode começar no quinto ano e parar no sétimo ano a partir do quinto. Senão, tem que ser todo mundo junto. Acho que daqui a 5 anos Israel de novo vai chutar, aí o pessoal para de plantar, que antigamente não fazia, agora faz, para de plantar, e tem gente que então para de plantar na terra, ele faz um estadinho de planta em cima, tá certo? Aí ele planta na terra. Então aí você vai também em Porta do Egito, que é uma coisa importante, que o Egito precisa, mas é nacional. Essa resposta dele era. Essa era a minha segunda pergunta. Por que que a gente faz o Shabat? Começa no domingo e termina no sábado. Por que que alguém não pode começar na quarta e terminar na terça e fazer o Shabat? Aquela família especificamente tem um restaurante. Não, vou trabalhar final de semana, mas na terça que não tem movimento, eu vou fazer meu Shabat. Por que que não pode ser assim? Mas isso é uma regra escrita ou é só uma regra cultural? Fala, 7 anos vai ser para vocês. Para vocês. É uma contemplação da invenção A ideia de que você tem, você fala nos restaurantes que segunda-feira então o cara dá folga no restaurante, então o cara que é garçom, que é do restaurante, lá o quê, a folga dele é segunda.
Mas a folga da galera toda é no domingo. Então, o jogo do futebol é no domingo. E esse cara nunca vai ao Maracanã, nunca, certo? Então, é ruim isso. Então, todo mundo tem que seguir a coisa geral, certo? E quando você está em Israel, que você vê o Shabat que chega, você escuta o Shabat chegar, em Israel, o Shabat você escuta ele chegar. Porque o barulho na rua faz assim, tá certo? Quando 5, 4, 3 horas da tarde até as 5, o barulho vai acabando, vai acabando, vai acabando, fica muito baixinho. É uma sensação muito interessante que você não está sozinho, mesmo quando você está sozinho, certo? Sensação de que você faz parte. Isso é muito legal, muito importante. Então, acho que aí tem essa. Não pode ser individual. E eu me incomodo. A Marina, por exemplo, acha horrível que não pode, o shopping fecha no sábado. Eu acho ótimo. Eu acho bom. Primeiro, porque gasta menos. Segundo, porque é uma coisa que você sente que você faz parte. Isso tá bom, mas você poderia desconectar da materialidade na terça-feira. Né? O Daniel está falando assim: por que todo mundo tem que ser no sábado? Você poderia desconectar 3 dias por semana se você quiser. Mas isso é bom. Mas melhor ainda é que é todo mundo junto. E aí, qual é a ideia da criação se cada um escolher um grupo? E da onde vai a ideia da criação se cada um escolhe? Nós fomos criados todos juntos, o que é fundamental, como ele falou. Né? É fundamental dentro desse negócio. Então, faz parte, é coletivo. Quase tudo no judaísmo é coletivo. O judaísmo fala da coletividade e vou aqui só para me defender um pouquinho. Eu não estou falando que esse sistema de cada um ser dono do seu negócio e ser o proprietário é bom. Acho que ele não nem funciona hoje, mas esse é o sistema pensado na Torá. Cada um tem que ter a capacidade de produção. Se consegue produzir ou não, eu não sei. Mas você não pode tirar a capacidade dele de produzir. Antes de passar, agradecer ao Oran e a Jordana também pela construção do shakshuka, que parte do tempero veio deles, que trouxeram heroicamente de Israel. Quer dizer, olha aqui, quer shakshuka, for nos Estados Unidos, traz isso aqui, ó, Spice Whey, ou traz o tempero da mina. É mais trabalhoso, que vem a lata de 10 quilos, enche uma mala. Bom, Gorodovitz, por favor. Se Deus quiser, vamos lá. Uma vez por mês é a promessa. Gorodovitz, por favor. Muito bem. Vou tentar não repetir coisas que foram faladas aqui, dar algumas ideias um pouquinho diferentes. A primeira delas é pensar no direito à terra ou no direito ao sustento como exatamente isso, como uma cessão de direito, não uma cessão de propriedade. Né? Ou seja, eu tenho direito de uso. E o que a Shemitah faz e o que o Yovel faz é suspender temporariamente esse direito de uso. Então, você tem 6 anos em que você tem o direito de uso, no 7º ano você não tem o direito de uso, você vai ser coproprietário com todos os demais daquela terra que durante 6 anos você teve o direito de uso. Esse conceito, ele se alinha, inclusive, com o direito de uso da vida. A gente também tem no judaísmo o mesmo conceito, né? O direito de uso da vida. E da mesma forma que em relação à vida, em relação à terra, existem regras para esse direito de uso ficar valendo. E uma das coisas que as pessoas pensam é, bom, então o judaísmo tem 1/7 de preocupação de sustentação social, porque a cada 7 anos todo mundo pode usufruir daquela terra, mas os outros 6 não. E o judaísmo resolve isso através do conceito de PA, ou seja, da não colheita dos cantos. E a gente está se aproximando da festa de Shavuot, em que o personagem principal da leitura que se faz de Shavuot, de Ruth, sobreviveu graças a esse conceito de PA. Então é como se a gente tivesse uma vinculação histórica com isso também, né, com esse conceito. Dentro dessas regras, né, que a gente precisa obedecer, está também o planejamento que o André falou, ou seja, a ciência de que a gente vai deixar de usufruir daquela terra durante um determinado período, nos obriga a buscar
e aí usando já uma palavra moderna que obviamente não está na Torá, buscar produtividade. A gente tem que intensificar a busca por produtividade sempre. E, de certa forma, a busca por produtividade é o que vai fazer com que, né, os pais do Raul tenham 19 bisnetos e todos os 19 bisnetos tenham seu sustento da mesma forma que os bisavós tiveram. É sempre busca de produtividade. Essa é uma obrigação que a gente tem e que, de certa forma, faz parte desse direito de uso que a Torá nos transmite. É, acho que uma outra coisa que vale a pena mencionar dessa paraxá também em relação à questão da devolução, né, das terras àqueles que têm o direito de uso original, né, é, isso gera uma problemática tremenda. E os nossos sábios, a maioria deles concorda com o fato de que isso, na verdade, jamais foi implementado. E é muito curioso a gente ver a busca crescente por uma parcela da população religiosa em Israel por fazer valer coisas que, de acordo com os nossos sábios, nunca valeram. Né, e que obrigou a revisões, né, das regras da Torá pelos sábios, né, especificamente por Hillel, é o caso mais conhecido, porque não funcionava. Então, de que forma que a gente quer fazer funcionar hoje um negócio que nunca funcionou? É uma coisa totalmente... É mais do que anacrônico, é ilógico, né? Então, essa busca por um fundamentalismo, acho que não tem outra palavra para utilizar, é um risco que a gente vivencia nos dias de hoje. A gente tem visto uma parcela da população, particularmente em Israel, avançando nessa direção de forma muito, muito perigosa. Obrigado, Ricardo. Sobre essa coisa do PA, eu tinha anotado aqui para falar que é essa não colher os cantos e deixar para os pobres e para as pessoas necessitadas, citado mais de uma vez, né? Quer dizer, mais de uma vez. E aí eu aprendi assim que quando repete é porque é muito importante. Quanto mais repete, mais importante é. Então, quer dizer, não sei quantas vezes se repete isso, não sei se alguém parou para ver, mas eu lembro que semana passada foi falado e hoje de novo, e eu não sei quantas vezes. Essa palavra não fala da PA. Não fala? Mas, enfim, é importante para burro. Mas eu queria ver quantas vezes é repetido isso. O que tem nessa história da PA, de novo, é que o necessitado vai lá e trabalha lá. Aquele pedaço de campo, ele pode trabalhar lá. E não que ele vai receber um cheque pelo Bolsa Família. Não vai. Ele vai ter que ir lá trabalhar. Né? Então, essa é o Spiegel. Quando a gente vai interpretando para hoje, a gente fala, não, mas é para... Não, não é. Tem que ter condição de trabalho, certo? E não receber sem trabalhar. Não receber sem trabalhar. Então, o Ricardo citou Ruth. Então, Ruth chegou lá em Betlehem e aí Boaz deu condição para ela trabalhar. Mas Boaz não falou para Boaz achou ela gostosinha, certo? Que já dirou ele. Não falou, não, dá um pouquinho para. Não, não, certo? Vamos supor que Boaz já tivesse com segundas intenções, não sei. Ele mesmo assim não favoreceu. Falou, não, vai lá trabalhar, minha filha. Vai lá trabalhar. E aí, quando ela trabalha, aí ele fala, então você serve. Raul, eu sei que são prismas diferentes, mas ir pegar o negócio no canto é mais fácil do que trabalhar, né? Pegar o que ficou lá. Tudo bem, mas imagina, o cara que plantou, esperou, regou, colheu, trabalhou muito mais do que pegou. Tem assistencialismo? Sim, tem. Senão ele pegava tudo. Não, eu sei que... Tem que fazer. Tem que ter ação. Falou. Tem que ter ação. Então, isso é importante, porque a gente vai... Não é entrega em casa. Não, então vamos dar oportunidade. Vamos não barrar a oportunidade, que é fundamental, certo? Mas absolutamente não significa, não, fica sentado que eu vou te dar. Não! Tá bom. Só para quem realmente não consegue. Não tem nenhuma definição de também não tem definição. Você amplia. Agora, Ricardo, sabe que eu li que o pessoal que é muito pão duro fazia Campo Redondo.
Agora não tem canto. Aí não tinha canto. Aí, Spiegel, com você também muito bom te ver de volta. Depois de muito tempo, o Spiegel está voltando. Que seja uma prática. Deixa o filho na escola e vem aqui. Timing é perfeito. 7, 7h30. Bom, primeiro, bom dia a todos. Bom dia. Dizer que é uma satisfação estar retornando depois de quase 5 anos, pandemia, cuidando da criança com quem ainda não tinha com quem deixar. Depois, agora a escola está de volta. Que é um prazer estar aqui com vocês, vendo tantas pessoas novas, convidados, esse café da manhã maravilhoso, brindado também pela colocação dos tefilins do Arthur e da família Elser, que é da sala do Rudá, do meu filho. Então, não sei se coincidência ou uma providência, eu sei que estou muito feliz de estar aqui. É um desafio sempre, porque estudantes da Torá, aqui de muitos anos, sempre questionando e trazendo novos pontos de vista. Eu tenho buscado fazer um exercício, na verdade eu estou iniciando ele hoje, até estou anotando aqui, conversei até com a professora Lorena, na última vez que a gente esteve junto no Shabat, que muitas vezes a gente olha da nossa natureza, do nosso ponto de vista, da mesma forma que o Raul, sempre ou quase sempre, traz a questão, mais do que da justiça, mais das leis, da questão da legislação, por ser a trabalho dele, e eu também estou tentando olhar pelo lado da minha visão, que eu sou gestor, trabalho com sustentabilidade também, com organização, planejamento, e fiquei muito feliz, porque essa paraxá traz muito desses inputs, né, dessas questões que implicam em gestão e sustentabilidade. Da mesma forma que o tripé do judaísmo, né, a Torá, o estudo da Torá, a Vodá, o trabalho, e a mitzvah, a benemerência, o tripé da sustentabilidade é justamente a questão ambiental, social e de governança, que tem a ver com planejamento e organização, tudo que já foi dito aqui. Ao longo das falas eu fui colhendo e gostaria de destacar que já na antiguidade, né, mais de 5.000 anos, a gente já olhava para a questão ambiental. O descanso da terra, ele propõe justamente isso, evitar o esgotamento, não esgotar os recursos naturais. Vou ser mais sucinto e mais breve para os colegas também poderem contribuir. A questão da divisão igualitária dos frutos, quando a gente fala aqui, ó, mas vocês poderão comer a terra, o que a terra venha produzir durante seu Shabat. Vocês, seus servos, servas, trabalhadores contratados e servis que com vocês vierem. Então já tinha essa visão, mesmo que carecendo de ajustes, como tudo na vida de alguma forma, uma visão de justiça social. Tá? E bacana também a questão da organização, já falamos do planejamento, para a gente poder ficar um ano sem ter que usar o recurso natural, você tem que se organizar. E também da questão das regras, né? Fazer assim, fazer assado, como fazer. A Torá vem dando esse input e cabe ao homem, digamos assim, não. O legislador propõe uma lei e cabe aos usuários ajudar na regulamentação, por assim dizer. E o desafio que tem dito é hoje, como é que a gente faria, né? No mundo que a gente não consegue produzir alimento para todos, isso já está dado, no mundo de cada vez mais esgotamento ambiental e de injustiça social. Eu acho que o desafio também, enquanto reformistas, que já foi dito aqui, né, que a proposta é uma aí, como faria isso, e essa é a instigação, né? Qual o compromisso que a gente precisa ter para que a gente consiga fazer essas ações? Eu brinco assim, né, de ter um projeto, né, que seja ambientalmente adequado, governamentalmente acessível e justo socialmente. Então, é um desafio e já vem sendo proposto na Torá. Essa era a minha avaliação aqui. O Edson. Parabéns por você estar aqui de volta, isso é muito bom. E só para poder corroborar com o que você falou, e dizer como é que a gente esse traz justamente a questão ambiental, que esse já era falado na época dos nossos antepassados lá atrás, 3.333 anos lá atrás, segundo o nosso calendário hebraico, né? Hoje a gente está em 5.684. Primeiro de tudo, no mundo que a gente vive hoje, a gente vive num mundo isso de esse olho por olho, dente por dente, cada um por si. Então, eu só vejo isso que nós só vamos ter uma política ambiental assim. Não tem outra palavra para falar, então tem que falar para a política. Política ambiental que é assim para o bem viver da sociedade, da comunidade maior, através de uma mudança de consciência.
Eu só vejo através de uma mudança de consciência, ou seja, quando a humanidade enxergar o outro, isso é com um olhar diferente, é que a gente pode ter assim, uma política ambiental para a comunidade maior e a questão do igual, olhar o outro como seu igual. Quer dizer, isso aí só é uma mudança de consciência. No mundo atual o que está hoje, olho por olho, dente por dente, eu não vejo isso é uma igualdade, eu só vejo só uma desigualdade. E é daí para pior, infelizmente, se não houver mudança de consciência. Então, esse é um ponto. E o outro ponto aqui, Raul, eu tô, a questão religiosa nessa paraxá, realmente, essa foi colocada e foi falada justamente na questão do sétimo ano. E a questão também você, que Deus te deu a terra, e a terra é sua. E aí tem várias discussões se esse Deus vai pegar de volta ou não. E aí, Raul, eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso, porque tem uma discussão no judaísmo, que eu já vi isso em outros fóruns da comunidade judaica, que a terra de Israel tem prazo de validade. Ou seja, Deus deu a terra para o povo judeu, sim, mas CTC com algumas orientações. E aí alguns falam que é através da lei, na questão religiosa, outros falam que é através da convivência social, através de algumas orientações. E se por acaso o povo não cumprir essas orientações, Deus pode tirar essa terra de volta. Quer dizer, então, essa é a minha dúvida, minha pergunta em relação a isso aí. Eu respondo depois. Não, cara. Fala, Germano, por favor. E depois a Ana está aqui. Bom, primeiro agradecer a Ana ao estudo que você fez. É interessante o que para mim essa paraxá tocou, que ficou um pouco distante de tudo que nós conversamos. E quem provocou isso foi o Plaut. Ele tem isso aí na página 858. Hoje estamos todos conscientes dos males e perigos inerentes a uma sociedade, uma riqueza exorbitante e a pobreza insuportável existem lado a lado em que o lucro imediato ameaça a destruição e o meio ambiente. Aí fica a pergunta de como equilibrar isto, já que existe esse desequilíbrio. É interessante que os judeus, num certo momento, criaram um Fundo Nacional Judaico, Keren Kayemet, em que a intenção era arrecadar fundos de judeus de todo o mundo para comprar terras que se tornariam propriedades inalienáveis do povo judeu. Isso realmente foi feito, eu me lembro que isso era do meu tempo, eu me lembro dessa contribuição, mas a verdade é que em Israel tem realmente essas terras, mas como diz o Raul, a propriedade privada ainda é muito forte. Mas Israel também você não compra o terreno. Eu entendo, certo? querido. Ele é do Estado, do terreno, todos eles. Sim, mas... E você tem 200 anos sem eles. Bom, bom, a coisa continua, né? Se você olhar no percurso histórico, ele já foi no corretor. as soluções que o mundo foi tentando, eu fui anotando assim muito sucintamente. A Revolução Russa de 1917 derrubou a monarquia russa e levou o partido bolchevique ao poder, né? A coisa vai seguindo, quer dizer, o mundo não consegue encontrar o caminho que, na realidade, seria o ideal, né? Tem a Revolução Francesa, 1789, que tem o princípio de liberdade, igualdade e fraternidade. Onde é que isso está? Tem a Revolução Iraniana, que cria uma situação de uma república islâmica teocrática. Também não acho que foi a solução, né? E assim nós vamos indo, finalmente, nesse grande desacordo. Teve a Grande Guerra Mundial, em que o número de civis mortos, inclusive o Holocausto, chega ao número de 70 milhões de pessoas. Nesse contexto, eu vou dizer para mim a conclusão. Por mais que eu queira olhar isso do ponto de vista religioso, eu acho que
o melhor caminho dessa situação toda ainda é a busca da democracia para a gente poder viver melhor. Teve colaboração de tantos judeus. Será que a Revolução Russa teve a colaboração de tantos judeus porque eles leram a Torá? Mas o resultado não foi esse, né? O resultado nem sempre é de acordo com a intenção. Não, mas um minuto só. Olha, para você ter uma. Se você está namorando alguém que não é paciente, acaba o namoro, porque tem que ter paciência. Você tem que ter paciência com ela, ela tem que ter paciência contigo, não tem. Ah, não, sei, não vai funcionar. Claro, a mulher, todo mundo, o homem tem que ser paciente, a mulher tem que ser paciente, porque casamento é um negócio que exige muita paciência. Dos dois lados. Mas porque ao que o Editon. Por que eu pedi para você ficar? Porque o que o Editon falou é o que você respondeu, viu, Editon? É o que. Como é que é teu nome? Hã? Mas muito Daniel. É o que o Daniel falou. A condição da Terra é que você mantenha lá uma sociedade boa, justa. Não justiça social, proteção social. E justiça, justiça. Tá certo? Que são conceitos iguais, mas com palavras diferentes. Agora, essa é a condição. Esse é o truque da Torá. Não é truque o nome, é o clique da Torá. A terra é nossa e Deus deu para a gente. A gente vai manter ela enquanto a gente conseguir construir uma sociedade igualitária, onde todo mundo tenha paridade, onde haja condição de todo mundo trabalhar, a gente se preocupe em conseguir trabalho de todo mundo, etc. Essa é a condição de manter a sociedade sadia. E aí, com a sociedade sadia, a gente vai prosperar. Eu acho que essa é a ideia que está. É uma meta. Então, esse é outro conceito importante na religião. A religião inventou esse Deus imperfeito para dizer que nós todos somos imperfeitos. Que se você também for perfeita, você é Deus. Se você for o governante perfeito, você também é Deus. Isso teve tanto na humanidade, certo? Tanto na humanidade. Então, inventamos um Deus perfeito. Por quê? Para dar direito a gente não ser perfeito. E a gente ter essa. Ele criou um mundo imperfeito. O mundo imperfeito, porque se o mundo não for imperfeito, ele não tem liberdade. Porque se o mundo não for imperfeito, se todo mundo for perfeito, ele tem que fazer tudo certinho, então não tem liberdade. Então toda a ideia, a Torá fecha politicamente muito bonito toda essa ideia. E acho que é importante entender ela. Deus é perfeito, ou seja, nós não somos. Nós não somos, mas a gente tem que tentar ser. A gente tem que tentar ser. Certo? A perfeição é chata às vezes, né? A perfeição é um pouco irritante. Mas não, é isso. Alguns... Não, é isso que a Marina fala. Não, estou certa. Cara, de novo, Marina. Pode ir. Agora fala para tua namorada. Daniel, fala para tua namorada, para tua esposa, para a futura esposa, para ser paciente. E você também seja paciente. Não, mas tem que preparar, né, cara? O cara grande desse, alto desse, vai casar daqui a pouco. Hoje está limpo. Vai hoje. Vai chover o dia inteiro, sabe? Vai. Claro, pessoal. Obrigado. Um abraço. Tchau. Acho que a gente está passando por um momento talvez de muita tristeza e preocupação com todos esses desastres que estão acontecendo. Então, eu acho que Deus não está satisfeito com alguma coisa, porque cada vez ele traz uma enchente, uma coisa aqui, uma matança ali, outra. Eu acho que a gente também. Não, Maomé de jeito nenhum. Mas o que a gente precisa é refletir nesse momento por que tantas fatalidades têm acontecido. Se a gente poderia ter um ano sem plantar,
ou tiver um dia na semana sem trabalhar, ou tiver, entendeu? Não procurar toda hora prosperar, 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 é o que dá, é isso que a gente está vendo aí. Era só essa observação, tá? Obrigado pela palavra. Ana, por favor, 9h54, infelizmente temos que caminhar para o fim. Não. Estou deixando ali para trás aqui. Deixa eu ver aqui. Vai lá, Ana. Não, tá. Eu só queria reafirmar a questão que o Raul colocou, do Shabat ser sempre no sábado e não ser em outros dias. Eu acho que a ideia do pertencimento é uma ideia muito forte. Então, quando a gente tem a ideia do pertencimento, da identidade, a gente se entende enquanto coletivo, enquanto comunidade. E essa questão eu acho que a ação, isso que você colocou e que você colocou, Raul, e alguns outros aí colocaram também, a questão das imperfeições e o mundo tá tão de cabeça para baixo e tudo mais, e você se colocou, e é fato, né, que Deus entregou o mundo não acabado. Então, a gente tem que não acabado e não perfeito. Então, eu acho que isso entra também a questão da nossa ação. Se a gente vai ter que procurar pensar num mundo melhor a cada dia com as nossas questões, entra a ação. Eu acho que o que eu trago dessa paraxá, que eu acho que mais me motivou assim a pensar, é a ideia não só da consciência, porque a gente não adianta ter só consciência, você tem que procurar ter ação. Logicamente que nem sempre você pode ter a ação, mas eu acho que você procurar o caminho da ação é o que nos move. Obrigada. Deus dividiu. Deus dividiu. Mas de repente, de uma hora para outra, você fala assim: Deus dividiu, mas tem os empregados que vão trabalhar, tem os outros. Não. Dividiu como? De repente apareceu gente. Não, repete aí. Não, todo mundo tem terra. A pergunta. Deixa eu refazer a pergunta. Aqui eu queria saber se a Paraxá menciona como foi feita essa divisão, porque em algum momento vocês disseram que Deus dividiu, mas um minuto depois apareceram empregados, servos, pessoas que não têm terra. Como é que é feita uma divisão? De repente tem um monte de gente que para trabalhar nelas que não tem terra. Eu não entendi muito bem essa parte da divisão. A divisão foi feita, ele não fala como. Ele sugere que foi pelo número de pessoas de cada tribo, mas não fala como divide para cada família, etc. Tem tribos com terra grande e terras menores. Mas ele está prevendo que vai. Tá certo? Mas como é que depois acontece que, depois de algum tempo, aparece gente sem trabalho, sem terra, etc. Certo? É a grande questão desse pessoal que fala que tem que redistribuir. Você vai redistribuir, todo mundo hoje redistribui, ok? Amanhã o André tem mais que o amigo dele. Porque o André deu sorte, ou então teve a ideia melhor, ou então a barraquinha de pipoca dele estava na saída do estádio e o outro estava no outro lado da saída do estádio. Amanhã muda, acabou. A redistribuição não é a solução é o trabalho para todo mundo. É o que a Torá sugere, né? Então, por que depois acontece que alguém não tem? Porque a terra choveu aqui mais, choveu aqui menos, não sei o quê. E os resultados, trabalhou mais, trabalhou menos, e os resultados são diferentes, porque as pessoas são diferentes. Então, isso vai acontecer. E isso acontece. Isso acontece. Então, a ideia de que todo mundo tem que ter o mesmo resultado é uma ideia de miolo mole, porque não vai ter. Aquela dica que pega 100%, divide por 100 pessoas, com o passar do tempo, vão ficar uma meia dúzia e os outros todos vão trabalhar para essa meia dúzia. Não, ontem eu fui no Maracanã, certo? Tinha 2 times jogando. Tinha um time que jogava e outro time que não jogava. Então, eles não podem ter o mesmo resultado. Certo? Agora, posso fazer um... Acabou? Então, eu vou terminar aqui. Peraí. Não, só quero fazer um comercial aqui. Do que a Janete falou uma coisa. Vai ter um curso da Academia Judaica que chama Sionismo e Antisionismo. Eu acho que eles botaram o nome 5 pilares, porque a Academia Judaica gosta de 5 pilares. Do sionismo e do antisionismo. E são 5 aulas. Esse curso é muito, muito bom. Tá certo? Recomendo muito ver, porque ele te dá uma visão de muita coisa em relação à ideologia judaica para o sionismo e contra, que a gente não conhece. E também da questão da teologia cristã, e também dos muçulmanos e tal. A gente vai entender o Israel muito melhor com esse curso. Vale muito a pena fazer. Começa dia 9 de junho. Vale muito a pena. A Academia Judaica tem programas sempre muito bons.
Todos os 5 cursos que estão lá dessa vez são muito bons. Esse curso eu sei que é muito bom porque eu estou traduzindo ele, então eu sei que ele é muito bom. E o sócio da área tem 50%. Não, porque os outros eu suponho que sejam. Ainda não vi o curso. O sócio da área tem 50% de desconto, o que é uma. E mesmo quem não é sócio, bota lá Ares 50 e ninguém vai saber que é ou não é. Acredito que sim, a gente tem se mantido às 7h30 no feriado. Eu vou repetir rapidinho, eu acho que vou ser repetitiva. A gente aqui discutiu muita coisa técnica, mas a gente, não sei se a gente prestou atenção no recado. Não é que tudo tem que ser conforme está escrito na Torá. É para a gente prestar atenção no próximo. É só isso. O recado aí é isso, preste atenção no próximo. É a ética judaica. Né? Então, essa distribuição e redistribuição, por exemplo, dá oportunidade a quem só teve chuva, daí a pouco ter melhor. Eu não compreendo isso como uma coisa, quer dizer, que você está falando, por exemplo, da herança familiar. Ao contrário, a redistribuição dá novas chances a todo mundo. E é isso que a gente tem que pensar, não é só em relação à terra ou à agricultura, mas é o que a gente tem que pensar no dia a dia quando a gente está falando com o próximo, que o próximo tem os mesmos direitos que a gente, mesmo que a gente esteja numa situação melhor. Eu acho que a religiosidade vai por aí mais do que essa questão técnica. Esse ou dando trabalho na tua visão. Você vai dar para ele? Você vai cuidar dele? Na tua visão você dá trabalho. Na visão de outros que a gente vê aqui, um assistencialismo mesmo. É. Não, aí já vamos abrir outra reunião. Bom. Fala, Jeremias, quando foi carregado para fora de Israel para não ser morto na invasão de Nabucodonosor, ele comprou um terreno para marcar espaço, para mostrar a esperança da volta para Israel, para Judá, que ia funcionar de novo, entende? Quer dizer, depois da conquista de Nabuco. E isso é colocado nessa paraxá, entende? E além do mais, Jeremias também, minha última palavra, ele fala muito que as coisas estão acontecendo por causa de falta de consideração com o outro. Tem isso também em Jeremias. É isso aí, gente. Então, olha, muito bom, Ana. Você trouxe aqui um debate quase infinito. A gente poderia continuar muito. Semana que vem, não vamos perder Berrucotai com Raul Gottlieb, antes de ir para Israel, é isso? Antes de voltar para Israel. E na semana seguinte, André Lieberman. André Lieberman com Bamidbar no dia 6/6. E assim vamos. Ana, muito obrigado, tá? O Haverai aqui para todo mundo. Pode fechar a gravação. Meu amigo Richard, muito obrigado também pela paciência de sempre. Birkat Amazon para quem comeu shakshuka. Então tá, uma boa tarde a todos. Bom dia, bom todos os fusos aí. Tchauzinho. Fechou, né? Tá. Você tem feito, Raul? Eu? É.